Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira de carnaval, dia 20 de fevereiro de 2023. Tá pronta a sua fantasia? Tá aproveitando a festa? Boa tarde, Vanessa. E você, aproveitando a festa? Nossa, aproveitando aqui, trabalhando, né? Onde muito trabalho. Boa tarde para você. Boa tarde para você que está em casa. Este é o seu telejornal das tardes aqui da TV Evangelizar. E eu te convido a conferir os destaques de hoje. Tragédia no litoral de São Paulo. A chuva que não parou no fim de semana e que desabou sobre a região do litoral norte deixou pelo menos 36 mortos num carnaval de tristeza que impacta em todo o país. O volume das 24 horas superou o que era esperado para todo o mês de fevereiro. As buscas continuam aos que foram soterrados nessa tragédia. Na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, uma ponte por onde passavam foliões entre Torres e Passo de Torres desabou. Mais de 100 pessoas faziam a travessia e o excesso de peso pode ter sido o motivo do acidente. 3 pessoas ainda estão desaparecidas. O governo federal prepara mudanças no saque aniversário do FGTS e hoje você vai saber quais são algumas dessas mudanças. No programa de hoje, a gente mostra como serão os horários de bancos e do INSS nesses próximos dias. O retorno do atendimento será na quarta-feira de cinzas. O Brasil que tem fome, são mais de 33 milhões de pessoas enfrentando a situação muito difícil no nosso país e o Brasil voltou a aparecer no mapa da fome da ONU. A CNBB está na luta contra a fome e lançou a campanha deste ano, Fraternidade e Fome, dai-lhes vós mesmos o que comer. Pauta Aberta mostra hoje uma história de superação e milagre que vai te emocionar. É a história do rapaz que, a partir da observação da mãe, descobriu que tinha um tumor raro no cérebro e viajou mais de 2.000 quilômetros para passar por uma cirurgia. Um alerta de ameaça ao meio ambiente. Camadas de gelo podem derreter mais rápido do que as estimativas atuais. É o que aponta um novo estudo recém-publicado pela revista Nature. E ainda vamos trazer para você um passeio sobre um pouquinho da história e das tradições do carnaval pelo Brasil. Fique aqui com a gente, o Pauta Aberta começou. Pelo menos 36 pessoas de São Sebastião e Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, morreram depois do temporal que atingiu a região no fim de semana. O governo já reconheceu a situação de calamidade e enviou agentes da Defesa Civil à região. Dezenas de pessoas ficaram sob escombros e trechos de várias rodovias foram interditados. Uma das vítimas da tragédia é uma menina de 7 anos que, na madrugada deste domingo, teve a casa destruída por uma pedra de 2 toneladas em Ubatuba. Em São Sebastião, uma mulher de 35 anos morreu depois que a casa dela foi atingida por uma árvore. E uma criança de 2 anos foi resgatada após ter ficado horas sob os escombros. Também em São Sebastião, as equipes resgataram uma mulher em trabalho de parto que estava isolada. A mãe e o bebê estão bem. Segundo o governo estadual, mais de 550 pessoas precisaram deixar suas casas no litoral. De acordo com registros oficiais, 228 pessoas ficaram desalojadas e 338 desabrigadas. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, afirmou neste domingo que 50 casas desabaram na cidade. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decretou estado de calamidade em Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Helicópteros da PM enfrentaram dificuldades para resgatar vítimas devido ao tempo fechado. O Exército enviou aeronaves para ajudar nos trabalhos. A operação de buscas em São Sebastião e Ubatuba envolve mais de 100 bombeiros. Em vários pontos do litoral paulista houve registros de falta de água, luz e sinal de celular. Segundo informou a Defesa Civil, o volume de chuvas nas últimas 24 horas superou o esperado para todo o mês de fevereiro em 3 das 4 cidades do litoral norte: São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. Muito triste, né? Todos esses estragos causados pela chuvarada que atingiu aí, principalmente o litoral norte de São Paulo. Várias cidades atingidas, né? Pessoas que tinham viajado para passar o feriado de carnaval acabaram virando vítimas dessa tragédia. E olha só, hoje houve o sobrevoo do governador de São Paulo, houve também o sobrevoo do presidente Lula à região e o governador Tarcísio, em São Paulo, já declarou que alguns trechos da Rio Santos, a histórica rodovia
que liga o rio ao litoral São Paulo em Santos, né, podem ter inclusive desaparecido. E atualizando alguns números aí sobre toda essa chuvarada que continua a cair no litoral de São Paulo, as informações no momento são de que quase 2.500 pessoas tiveram que sair das casas, né, depois dessa chuvarada que atingiu a região. Muito triste toda essa situação, é o momento de o Brasil também se mobilizar para ajudar as vítimas dessa tragédia. O carnaval ficou triste também no sul do país, bem na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. É que uma ponte que liga Torres, no Rio Grande do Sul, a Paços de Torres, em Santa Catarina, caiu na madrugada desta segunda-feira. A ponte fica sobre o rio Mampituba e tem cerca de 30 metros de extensão. 3 pessoas estão desaparecidas. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento da queda. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros informaram que pelo menos 30 pessoas já foram resgatadas da água e há pelo menos 3 pessoas desaparecidas, entre elas uma mãe e o filho de 1 ano. Os bombeiros continuam as buscas. O trecho é ligado por uma ponte pêncil que é sustentada por cabos para passagem de pedestres. De acordo com o secretário de Turismo de Torres, Matheus Jungues, o acidente aconteceu por volta das 2h30 da manhã, quando um grupo de pessoas voltava a pé de Paço de Torres para Torres, depois de uma festa de carnaval. Segundo a prefeitura, cerca de 100 pessoas estavam em cima da ponte, que só tem capacidade para 20, conforme informa uma placa no local. A responsabilidade pela ponte, inaugurada na década de 1980, é dos 2 municípios, Paço de Torres e Torres. De acordo com o poder público, a manutenção da estrutura estava em dia e a documentação regular, o que permitia a passagem com segurança de pessoas. No entanto, a suspeita é que o excesso de peso tenha causado o acidente. Outra situação muito triste, né, que ocorreu ali na divisa entre o Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina. Bom, mudando de assunto, o governo federal prepara mudanças no saque aniversário do FGTS. Quem aderiu vai poder ter total acesso ao valor. O Ministério do Trabalho informou que trabalhadores que tiverem antecipado o saque aniversário também poderão sacar o FGTS se forem demitidos. O governo informou que o tema será decidido em março. A ideia é não deixar o desempregado desamparado e que ele possa sacar o saldo a que tem direito, mesmo se tiver feito a opção pelo saque aniversário. Essa modalidade de saque do Fundo de Garantia foi criada em 2019, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. A regra atual permite que o trabalhador retire, uma vez por ano, um percentual de seu saldo, mais uma parcela adicional. Esse valor varia de acordo com o saldo na conta do FGTS. A adesão é voluntária, mas aqueles que optam pelo saque aniversário deixam de ter o direito de retirar todo o saldo do FGTS se forem demitidos pelo empregador sem justa causa. Apenas a multa de 40% é mantida. A intenção do governo é autorizar agora que trabalhadores que fizeram essa modalidade de empréstimo, antecipando o saque aniversário, tenham acesso ao recurso no caso de demissão. E atenção você que precisa de serviços bancários e atendimento do INSS. Vamos mostrar agora como ficam esses atendimentos durante o carnaval. A terça-feira de carnaval terá bancos e agências do INSS ainda fechados. De acordo com informações da Federação dos Bancos, as agências só voltam a ser abertas na quarta-feira de cinzas, depois do meio-dia. Vão ficar abertas para pelo menos 3 horas de atendimento. Sem banco aberto, os clientes podem usar sites e aplicativos para fazer transferência e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente. Tarifas como água, energia, telefone e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte, no caso, na quarta-feira de cinzas. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Mas caso queira se precaver, a sugestão é antecipar o pagamento ou agendar o pagamento. Já o atendimento em postos do INSS só voltam a acontecer na quarta-feira de cinzas para quem já tem serviço agendado.
Caso precise de informações, o atendimento telefônico da Central 135 estará disponível até às 18 horas, com atendimento feito por uma pessoa habilitada, nada de robô. O atendimento eletrônico seguirá disponível 24 horas por dia. No Brasil, mais de 33 milhões de pessoas estão em situação de fome, de acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O país voltou a aparecer no mapa da fome das Organizações das Nações Unidas, a ONU, depois de 10 anos, hein? Triste cenário para o nosso país. Muito triste, Odilon. A emergência sobre o assunto fez com que pela terceira vez a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, trouxesse luz ao tema na campanha da fraternidade, buscando fomentar ações para minimizar os impactos desta realidade na vida do povo brasileiro. Pela terceira vez, a fome é tratada pela Igreja na campanha da fraternidade. O Padre Parron está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre a campanha. Como nasceu a campanha da fraternidade, Padre? Então, a campanha da fraternidade é uma iniciativa da Igreja nos anos 60, quando a Igreja, durante a Quaresma, tenta buscar um ponto, um elemento que nós precisamos de conversão. Então, para cada ano é tratado uma temática. E nesse ano, uma temática nós precisamos nos converter, ser mais solidários, é a dimensão que milhares ou milhões de pessoas passam por fome no Brasil, sofrem com a fome. E da campanha surgiram braços, né? SOS Combate à Fome aqui em Curitiba, né? Então, o nosso SOS Combate à Fome, que ele surgiu na Vila Torres, hoje atende 6 vilas de Curitiba, 6 favelas de Curitiba, nas regiões da Caximba, na região do Tatuquara e outras regiões de Curitiba, é justamente levar 2 coisas importantes. Primeiro, levar a palavra de Deus, a gente leva a palavra de Deus, o anúncio do Evangelho, que o anúncio desperta as pessoas para ficar mais perto de Deus. E o segundo elemento, levar também o alimento, né? O alimento material. E junto com o alimento material, levamos também uma formação para as pessoas, para que as pessoas possam por si próprias, pela graça de Deus, se libertar às vezes da miséria, se libertar da fome. E aí que a gente convida as pessoas de Curitiba e todo o povo do Brasil para a solidariedade. Então, nesse tempo da campanha da fraternidade, ser solidários com aqueles que passam necessidade, as pessoas que passam fome, né? Então, é um convite que a igreja faz e esse convite é justamente animado com a palavra de Jesus que diz: dai-vos vós mesmo de comer, como está no Evangelho de São Mateus. Vamos falar de oportunidade, gente, e uma super oportunidade para os estudantes de Maringá. Estão abertas as inscrições para um programa de intercâmbio com destino à França. A repórter Luciana Macedo tem as informações. Olá a todos! Os alunos que estão cursando a 2ª série do ensino médio em 5 colégios paranaenses que oferecem o Centro de Línguas Modernas Estrangeiras já podem se inscrever para o programa de intercâmbio Ganhando o Mundo com destino à França. Nesta edição, o programa funcionará em regime de reciprocidade, ou seja, 40 estudantes franceses virão ao Paraná e, em seguida, 40 alunos paranaenses irão para o país europeu. As famílias dos estudantes paranaenses selecionados receberão os alunos franceses que chegarão a partir da 2ª quinzena de maio e ficarão responsáveis por seus gastos essenciais, como alimentação, transporte até a escola e também internet. Depois, em setembro, será a vez dos alunos paranaenses irem para a França e serem recebidos pelas famílias dos alunos franceses. A duração do intercâmbio na Europa será de 6 semanas, período em que os estudantes paranaenses receberão uma ajuda de custo no valor de R$ 2.400, que será concedida pela Secretaria de Estado da Educação. As inscrições vão até o dia 5 de março. A lista com o nome dos colégios paranaenses e os demais critérios para as inscrições podem ser acessados na página da Secretaria de Educação na internet. De Maringá, Luciana Macedo para a TV Evangelizar. Grande oportunidade aí que a Luciana nos traz de Maringá para muitos e muitos estudantes. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, a história de fé e milagre de vitória da vida do menino que descobriu um tumor raro e que viajou com a mãe mais de 2.000 quilômetros para realizar a cirurgia de emergência em Curitiba.
E também um novo alerta de ameaça ao meio ambiente. O gelo do planeta pode estar derretendo mais rápido do que as estimativas dos cientistas e assim elevar os níveis dos oceanos. O estudo recente foi publicado pela conceituada revista Nature e revela detalhes sobre o derretimento de imensas geleiras na Groenlândia e na Antártida. Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Trazemos notícias internacionais, mais notícias que nos deixam com preocupação em relação à Síria e à Turquia. Olha só, mais um terremoto atingiu a região de fronteira entre os dois países. Dessa vez o tremor foi de magnitude 6,3 na escala Richter, mas já há registros de um segundo tremor, situação muito preocupante na região de fronteira. O epicentro do tremor foi registrado na cidade de Uzumbag, no estado de Hatay, e aconteceu a uma profundidade de 10 quilômetros. Duas testemunhas da Reuters relataram um forte terremoto e mais danos aos edifícios no centro de Antáquia. O estado de Hatay foi fortemente atingido pelo terremoto do início do mês, que vitimou mais de 47 mil pessoas e deixou mais de 385 mil apartamentos inabitáveis. Ainda não há informações sobre mortos ou feridos. O tremor aconteceu horas depois que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse à Turquia que Washington ajudaria pelo tempo que for necessário, após terremotos devastadores e mortais na mesma região há 2 semanas. O auxílio humanitário enviado pelos Estados Unidos para a Turquia e para a Síria já teria chegado a 185 milhões de dólares, de acordo com as informações do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E agora uma história de superação e milagre que vai te emocionar. Por causa de um tumor raro, um jovem de 17 anos e a mãe viajaram mais de 2.000 quilômetros para fazer uma cirurgia de emergência no cérebro. Veja o tamanho dessa vitória. Foram 2 dias e 2 noites, mais de 2.400 quilômetros de viagem. Horas e horas que o Luiz Antônio e a mãe ficaram dentro do ônibus até chegar em Curitiba. Em cada minuto, um misto de apreensão e esperança. O jovem de 17 anos teve que sair de Rondônia por causa de um tumor. A desconfiança da mãe surgiu quando ela percebeu no filho um ronco diferente enquanto ele dormia, palpitações na língua e engasgos frequentes. Foi quando eles buscaram a ajuda de especialistas. Ele tinha assim uns desequilíbrios, de vez em quando ele dava uma desequilibrada, meio que quase caía, engasgava também, né, com alimentos, né. O diagnóstico assustou. Luiz Antônio tinha um tumor cerebral. Mesmo que esse tipo seja considerado de crescimento lento e geralmente benigno, o caso do Luiz preocupava muito. Por causa do tumor, o adolescente poderia perder os movimentos de braços e pernas. Numa região extremamente importante, né, junto ao tronco cerebral e cerebelo, é um tumor de grandes dimensões, muito complexo. A cirurgia era a única opção de tratamento. Munidos da fé, mãe e filho oravam a Deus para dar tudo certo. Meu filho, ele é um exemplo de superação e obediência, sabe? Temente a Deus. Meu filho sempre foi temente a Deus. Foi com grande pensamento. Eu pensei, meu Deus, graças a esse médico, ele faz a cirurgia certinho. Eu fiquei tudo bem. Ele ficou. Foram mais de 10 horas de cirurgia. De um lado, a mãe agoniada esperando notícias do seu filho. De outro, a equipe médica fazendo o seu melhor. Apesar da complexidade, a cirurgia foi um sucesso e logo Luiz Antônio surpreendeu a equipe médica pela rápida recuperação. O Luiz teve um pós-operatório difícil, né, como era de se esperar, porém ele teve uma recuperação muito rápida e passou então a ser acompanhado pela equipe clínica médica do hospital durante
4 meses. Agora o tratamento dele tá mais no sentido da gente fazer uma reabilitação, né? Então, a parte do tumor foi tirada a maior parte pelo Dr. Matoso e agora a gente tá focado em melhorar as habilidades dele, melhorar a parte motora, física dele. De sorriso fácil, nos 4 meses morando no hospital, acabou ganhando a amizade de toda a equipe médica, que fizeram no dia 30 de janeiro uma festa surpresa para ele. Entre os presentes, um chama a atenção: o livro O Poder da Cura, do padre Reginaldo Manzotti. Luiz leu cada palavra e agora busca força e conforto nos programas e missas celebradas pelo padre. Eu assisto ao programa dele, a rádio, e ele fala, olha para as pessoas, lê o livro também, O Poder da Cura, é muito bom, que fala que a gente tem que estar corpo e alma em Deus. Dona Elza agradece pela saúde do filho e por Deus ter guiado a equipe médica em cada etapa do tratamento, que ainda não terminou. Deus, assim, foi a peça fundamental para a nossa chegada aqui até agora, sabe? Deus abriu as portas em tudo, assim, sabe? E eu falo, quando a gente coloca Deus na direção, né? Ele providencia tudo para nós, né? Segundo Luiz, com fé em Deus, não há limites para o que podemos alcançar. Primeiro você põe Deus na frente, tenha fé e tenha coragem. Se tiver Deus na frente, o resto vai estar fácil. Que linda história de superação e mais uma prova do quanto é importante a fé em Deus em nossas vidas. Para você, Luiz Antônio, a gente deseja mais e mais saúde. É isso mesmo, uma lição de fé, uma lição de vida. E agora a gente fala de preocupação para o meio ambiente, de mais preocupações ao meio ambiente. As camadas de gelo podem derreter mais rápido do que se pensava. É o que afirma um estudo publicado esta semana pela revista Nature. Olha só. As camadas de gelo do planeta podem derreter e elevar o nível dos oceanos em vários metros, com um aumento no aquecimento global de apenas 0,5 grau. É o que afirmam estudos recentes que destacam interações climáticas até então ignoradas. As camadas de gelo da Groenlândia e Antártica perderam mais de 500 bilhões de toneladas anualmente desde 2000, o equivalente a 6 piscinas olímpicas a cada segundo. Mas os modelos climáticos subestimaram, até o momento, sua contribuição na elevação do nível dos oceanos, considerando apenas o aumento das temperaturas terrestres e ignorando as interações entre a atmosfera, os oceanos, as camadas de gelo e algumas geleiras. Um estudo de pesquisadores da Coreia do Sul e Estados Unidos estabeleceu que, caso as políticas climáticas atuais sejam mantidas, o derretimento das camadas de gelo na Antártica e na Groenlândia promoveria o aumento do nível do mar em aproximadamente meio metro até 2050. Esse número pode subir até 1,4 metros no pior cenário. Os pesquisadores têm como base os diferentes cenários propostos por especialistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas. O estudo foi publicado na revista Nature Communications. E no ritmo do carnaval, vamos contar para você nesta segunda-feira de folia um pouco sobre as origens do frevo, que arrasta multidões pelas ruas de Recife e Olinda, em Pernambuco. Um ritmo que também sacode com muita alegria o Brasil. Recife, capital do frevo. Para falar sobre esse ritmo tão característico de Pernambuco, é preciso explicar primeiro que o frevo é a música. A dança se chama passo, com tesoura, sombrinha e saltos. Por isso, quem faz o passo é passista. Dobradiça, tesoura, locomotiva, ferrolho, parafuso, plantando mandioca, espalhando brasa, metrô, pontilhando, ponta de pé e calcanhar, saci pererê, pernada e tantos outros. Para ser passista não tem idade certa. O que vale é participar, levando adiante essa tradição que é a cara de Pernambuco. Eu sou de Olinda e quem de Olinda está no sangue. Frevo, canção, frevo de bloco, frevo de rua.
a terra vai tremer. Em 2012, a Unesco declarou o frevo Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Não vai sobrar pedra sobre pedra quando a orquestra toca chamando. Pois é, aqui é assim. Bateu uma lata, vira carnaval. E vai chegando às últimas horas da segunda-feira do Carnaval. Os blocos tradicionais espalhados em São Paulo e no Rio, o frevo no Recife, os trios tomando conta das ruas em Salvador. E no Rio começa daqui a pouquinho o segundo dia do desfile das escolas de samba do Grupo Especial. Vão para a avenida daqui a pouco, Paraíso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz, Beija-Flor e Virador. Mais uma noite de luxo, né? Nossa, luxo e animação. É um patrimônio cultural do Rio e de todo o país, não é, Odilon? O desfile das escolas que começou há 100 anos na então capital do país. E a gente preparou uma reportagem que conta para você um pouquinho dessa história. O Rio de Janeiro está no livro dos recordes como o maior carnaval do planeta. O desfile das escolas de samba foi idealizado pelo jornalista Mário Filho, que organizou o primeiro certame oficial no ano de 1932. As escolas de samba foram tratadas no começo como uma curiosidade folclórica, mas aos poucos cativaram a sociedade carioca com seu ritmo marcante, com a sonoridade e os temas populares de suas letras. Explode coração na maior felicidade. A partir da década de 50, ganharam grande importância no Brasil. Os desfiles das escolas de samba também ganharam fama internacional e, ao longo do tempo, se espalharam por vários países. Todos os anos, as escolas de samba disputam o título de campeã do Carnaval do Rio. Mais de 90 mil pessoas se apresentam. Cada escola tem entre 4 e 5 mil integrantes. Neste ano, 12 escolas estão no grupo especial. 6 desfilam no domingo e 6 na segunda. O seu carnaval explode. No primeiro dia dessa festa no Rio, desfilaram Império Serrano, Grande Rio, Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Mangueira. Quarta-feira já sai o resultado que vai coroar a grande campeã do Carnaval Carioca em 2023. E sábado tem festa ainda, tem desfile das campeãs. Desfile das campeãs deve ser tão bonito quanto, porque daí são só as vencedoras e sem mesmo, aquela né? cobrança, né, de cumprir só tempo certinho. Vai ser mais um espetáculo, certamente. Só divertido. E com essas informações importantes do Carnaval, a gente termina o Pauta Aberta desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Bom finzinho de Carnaval. A gente se vê amanhã. Tchau.